Através dos números, Deus revela o seu plano. Deus revela o tempo que ele pré-estabeleceu. Os números que estão na Bíblia não são aleatórios, não são inúteis. Nada na Bíblia é por acaso, nada na Bíblia tem inutilidade. A Bíblia descreve vários tempos, né, ou vários períodos de tempo, como 400 anos, 430 anos, 490 anos, 1260 anos, 2300 anos, é o tardes e manhãs, 1260 dias, e também o período de 480 anos. Ao longo de vários vídeos eu tenho falado aqui sobre esses tempos, e vou dar uma ênfase aqui sobre os 480 anos, embora vou discorrer um pouco sobre os outros tempos de maneira rápida. Também, como eu estou no formato de Reels, ou Rios, então eu vou gravar cada vídeo no máximo até 20 minutos. E aí pode ser que gere 2, 3 ou 4 vídeos desse assunto, para que fique bem explicado e detalhado para vocês. Então vamos partir o vídeo no máximo em cada 20 minutos. Esse número 480, ele aparece de uma maneira bem clara na Bíblia, em primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 1, quando diz lá: 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Esse é o tempo que liga o livro de a saída do povo de Israel, né, ou seja, o Êxodo, ao 4º ano de Salomão, ou início da construção do primeiro templo. Embora qualquer um possa falar de que o tempo de juízo é muito mais longo, é maior, né? Mas vamos ver que o tempo que Deus está dizendo aí claramente é um tempo certo, é um tempo cronológico, 480 anos, não é gerações, não é aleatório, não é simbólico, é cronológico. Porque muitos somam os juízes depois de Josué e até Samuel, e vai dar ali 500, quase 600 anos, e aí fica tudo perdido na cronologia. Mas esse texto aqui já está muito claro, não precisa calcular o período de juízo. Eles estão dentro desse período de 480 anos, que vai da saída do Egito até o 4º ano de Salomão. E por que o 4º ano, não o primeiro, não o início? É porque justamente vamos entender por que 480 anos. Fazendo os cálculos, esse número 480, esse período, ele aparece pela primeira vez lá em Gênesis, quando Deus diz que o meu espírito não agirá para sempre no homem. Os 6 dias serão 120 anos. E todos entendem, né, ou a maioria, de que esses 120 anos foi a data que Deus estipulou até o dilúvio, quando iria justamente extinguir toda a carne. E como o dilúvio ocorreu no ano 600 da vida de Noé, então Noé tinha 480 anos quando Deus anunciou que viria o dilúvio, né? Anunciou, deu aviso a Noé. E aí então Noé vai começar então, a preparar primeiro os materiais, o local. Isso levaria um certo tempo, não sabemos, a Bíblia não descreve, mas quando essa estipulação de 120, então com certeza faz com que Noé tenha tido aí 480 anos. E o que aconteceu quando Noé atingiu a idade de 480 anos? Deus deu um aviso de juízo, um aviso de que viria um castigo e viria uma situação catastrófica dentro em breve, né? E no caso Deus estipulou que seria 120 anos. Então esse ponto, no ponto 480, é um ponto de aviso. O tempo que vai vir depois pode variar, 10, 20, 30, 100, 120, mas os 480 aqui, de acordo com o dilúvio, nós podemos ver que foi um anúncio de juízo. No livro Cristo em seu Santuário, que também está escrito no livro Grande Conflito, porque esse Cristo em seu Santuário é uma compilação. E lá no tema, quando fala do impacto da cronologia bíblica, ela está descrevendo a questão de Miller, né? Guilherme Miller, quando estava estudando a Bíblia e começou a estudar as cronologias bíblicas para entender o tempo da volta de Jesus na sua época, né? Que seria 1844. Então ele descobriu que na Bíblia tem vários tempos lá descritos, como os 120 anos do dilúvio, 7 dias que Noé ficou ainda na arca esperando, 40 dias de chuva, 150 dias as águas predominando sobre a terra. Depois tem os 400 anos de peregrinação da descendência de Abraão, ou seja, a partir de Isaac. Tem ainda
40 anos no deserto, 3 anos e meio de fome na época de Elias, o cativeiro de 70 anos, os 7 tempos de Nabucodonosor, as 7 semanas, né, a profecia das 70 semanas de Daniel, dividida em 7 semanas, 62 e mais uma, a última semana. Então, o que é que ela diz aqui? São tempos que limitaram, aliás, isso aqui ainda é a palavra de Miller, né, mas escrita no livro dela, porque se ela escrever porque está certo, né, teve ordem divina. São tempos que limitaram acontecimentos que antes eram apenas assuntos de profecia, cumprindo-se de acordo com as predições. E continuando, ela conclui dizendo no livro: quando, portanto, encontrou, né, ou seja, quando Miller encontrou em seu estudo da Bíblia vários períodos cronológicos que, segundo a sua compreensão dos mesmos, se estendiam até a segunda vinda de Cristo, não pôde senão considerá-lo como os tempos já dantes ordenados que Deus revelou a seus servos. Estava na Bíblia, né, de modo claro, e aqueles que procuravam entender iam entender os tempos já revelados. Estava lá, mas precisava que alguém estudasse, calculasse e entendesse tudo que está escrito. E então, Ellen White conclui: as coisas encobertas, diz Moisés, são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós, para nossos filhos, para sempre. E o Senhor declara pelo profeta Amós que não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos e profetas. Qual a conclusão disso? Ela nos diz então o seguinte: assim, os que estudam a palavra de Deus podem confiantemente esperar que encontrarão nas Escrituras da verdade claramente indicado o acontecimento mais estupendo a ocorrer na história da humanidade. Ou seja, no contexto que ela está se referindo é no contexto da cronologia, porque o assunto que ela está falando é a questão do tempo. E a conclusão é essa, que aqueles que estudam realmente a Bíblia vão encontrar claramente indicado o tempo desse acontecimento. Não é diferente do assunto que ela está aqui mencionando da cronologia das Escrituras, né? Foi baseado na cronologia que Miller chegou à conclusão do que ocorreria em 1844, né? E então a Bíblia está cheia de períodos bíblicos, como os 400 anos entre Isaac e o Êxodo, já que Deus disse em Gênesis 15:3, né, que a tua descendência seria peregrina e escravizada. Primeiro peregrinou, e depois, só com a morte de José, quando se levantou um faraó que não conhecia José, que se tornou escravo no Egito. E o tempo entre Abraão e o Êxodo, 30 anos. A diferença do nascimento de Isaac para o chamado de Abraão foi de 30 anos, uma vez que a promessa, conforme Gálatas 3,17, foi dada 430 anos antes do Sinai, né? De maneira que, se Deus deu a promessa 430 anos e a promessa se cumpriu 400 aqui anos entre o Êxodo e o nascimento de Isaac, então Abraão foi chamado com 70 anos. Isso está bem claro. Outro tempo que nós vimos aí é que na Bíblia já estava registrado um tempo aí que é o que ocorreu. No ano 2300 AM, né, ou seja, desde a criação, Jacó entra no Egito. Justamente a descendência de Abraão, né, agora com Jacó, depois de Isaac e Jacó, foi peregrinar no Egito. Estava peregrinando e continua a peregrinação no Egito. E isso ocorreu exatamente no ano 2300. E nessa ocasião, o que acontece? O encontro do pai com o filho. Então o filho sai do Egito, se dirige ao encontro do pai, né, e volta para onde ele veio. E isso demonstra aqui de uma maneira assim, é como uma mensagem do que, ou a partir disso, né, Deus estabeleceu a profecia das 2.300 tardes e manhãs, como um paralelo aqui do que ocorreu no encontro entre José e Jacó. E Deus tirou da história esse tempo e estabeleceu a profecia, né? Tudo Deus é bem calculado, né? Deus é o Senhor não só da história, mas do tempo também. Ele criou o espaço e o tempo. Então, dessa maneira, podemos ver aqui que desde Abraão até Jacó entrar no Egito foram 220 anos. E de Jacó, da entrada de Jacó no Egito até o Êxodo, foram 210 anos. E como nós vimos que o povo de Israel só se tornou escravo depois que surgiu um faraó que não conhecia José, ou seja, foi justamente quando os egípcios conseguiram expulsar os Íxos, que dominavam até então, que era um povo semita, por isso que se aparentou com José, ou seja, aceitou José, né, como governador do Egito, porque eles eram semitas.
e a 18ª dinastia egípcia foi que conseguiu expulsar os iquisos do Egito e tiraram, né, porque conta-se que os egípcios eles não registravam nada negativo contra eles. Então toda a história que tanto envolveu José como Moisés não consta, não se encontraram ainda até agora, até então, na arqueologia egípcia. Um outro período de tempo que da profecia de Daniel foi a profecia das 70 semanas ou 490 anos. Mas quando nós regressamos, a partir do ano que começou o início da profecia, em 457, né, o 7º ano do rei Artaxerxes I, então quando retroagimos 490 anos, nós chegamos a Roboão, quando ele iniciou o reino após a morte de seu pai Salomão, e começou a divisão aí de Israel, né? De Israel, 10 tribos para Israel, o reino do sul, e 2 tribos ficou em Jerusalém, Judá e Benjamim, formando o reino do norte. Então observe que quando essa divisão começou, levou um tempo de 490 anos até o início da profecia de Daniel. É como se eles tiveram 490 anos e Deus ainda deu mais 490 anos, porque 490 anos estaria determinada sobre o povo de Israel, porque é um povo que mostrou aqui nessa divisão, praticamente foi a extinção de Israel que levou à contínua apostasia. Outro tempo descrito pela Bíblia é 70 vezes 7, 490 anos. Olha, entre Abraão, o chamado de Abraão, quando ele tinha 70 anos, no ano 2080 AM, até a destruição de Jerusalém, que foi o ano 70 depois de Cristo, que o ano corresponde ao ano 4040 AM. Então, dá exatamente 4 períodos de 490 anos. E esses 4 períodos, 4 vezes 490, são 1960 anos. Então, quando você agora soma 1960 mais 70, veja o resultado. 1960 mais 70. Dá o resultado 2030. Então é muito interessante, né? Isso não é aleatório, não é por acaso. Você soma 1960 com a destruição de Jerusalém e chega ao ano 2030, que é exatamente o ano que termina 6.000 anos, ou seja, no final, né, de 2030. Por isso que quando iniciar 2031, então inicia o 7º milênio. Então o 6º milênio ele termina quando também termina o ano 2030. Então, ao longo de 2030, estaremos no último ano do 6º milênio. E o que é interessante nisso é que Abraão foi chamado para constituir uma nação, e essa nação chama-se o povo de Israel, né? E que foi fundada a religião, o judaísmo, né? Que depois, digamos assim, o nome da religião de Israel passou a se chamar o judaísmo. E o judaísmo, então, a partir de Abraão, ele teve 1960 anos de oportunidade, até chegar ao fim com a destruição de Jerusalém, do templo, deixando claramente aí que o judaísmo chegou ao fim. E quem assume agora o lugar dos judeus como povo de Deus no mundo para entregar a mensagem de Deus é a igreja, né? Ou seja, a igreja cristã, é o cristianismo. Então Deus é justo ao dar ao cristianismo, né, ao conceder ao cristianismo o mesmo tempo que teve o judaísmo, nem mais e nem menos, porque Deus ele tem um plano, e o plano dele é que se ele estipulou um plano para o judaísmo, ele não faria diferente para o cristianismo, no sentido de que o que ele quer cumprir, ele vai cumprir dentro do tempo que ele estabeleceu, não considerando que se um povo faça mais ou menos, vai fazer dentro do tempo que ele estabeleceu. Então aqui podemos entender que ele também estabeleceu o mesmo tempo de 4 vezes 490 anos, ou 1960, também para chegar ao fim a história da igreja cristã, o cristianismo, com o final dos 6.000 anos, né? Ou seja, o final do 6º milênio. E agora sobre o ano 480, né? Percebemos que 480 é 12 vezes 40. 12 na Bíblia é o número dos discípulos, é o número dos patriarcas, ou seja, é a quantidade necessária e suficiente que Deus escolheu para executar seu plano. Aqueles que executam seu plano, Deus só precisou de 12. E 40 também é um tempo necessário e suficiente para cumprir o propósito de Deus. 40 anos no deserto foi o limite que Deus estabeleceu para poder entrar em Canaã, ou seja, pagou, né, foi suficiente para
cumprir o propósito dele. Assim como 40 dias de jejum, 40 dias Moisés passou com Deus, não precisou de mais do que 40 dias, porque é o tempo necessário que Deus estabeleceu. Então, multiplicado isso com a quantidade necessária, chega aos 480 e aí cumpre todo o propósito de Deus. E Deus anuncia então o juízo, seja no sentido de recompensa, seja no sentido de destruição. É como se Deus desse 40 anos por cada tribo, né? Cada tribo com 40 anos soma, dá 480. E observe que nós também, fazendo os cálculos, encontramos esse período 480 entre Babel e o Êxodo. Já vimos que Babel ela teve início no ano 2030, o 20º ano de Abraão. E quando você calcula aí de 2030 para o Êxodo, de 2030 M, para o Êxodo em 2510, então tem uma diferença aí de 480 anos. Se quisermos encontrar os 490, a gente chega em Sara, o nascimento de Sara. Sara é 10 anos mais nova que Abraão. Abraão nasceu no ano 2010 e Sara no ano 2020. Então, de Sara até o Êxodo daria 490 anos. Mas vamos nos ater aqui nos 480 entre Babel e o Êxodo. Então, enquanto Babel surgiu como uma nação contra os propósitos de Deus, uma nação desafiando a Deus, como uma cidade que preferiu não cumprir o propósito de Deus de se espalhar, de se multiplicar pela terra, mas querer ficar junto e ainda mais querendo chegar ao céu sem Deus, né? A torre tinha dois propósitos: ficar todo mundo junto e chegar ao céu sem precisar de Deus, um completo desafio. O contrário disso foi o Êxodo, onde Deus ali tira, né, uma nação agora formada, completa, uma nação temente e obediente a Deus, um povo escolhido que iria cumprir o seu propósito ao longo da história. E então, essas duas nações se rivalizam até hoje, né, entre a Babilônia mística e o povo de Deus, que também está no mundo. E assim foi desde o início. E entre o Êxodo, como nós vimos, e o primeiro templo, são 480 anos. São 480 anos do Êxodo ao início do primeiro templo, e observe então que essa ligação entre o primeiro templo, o Êxodo e Babel. Em Babel foi construída a torre. Em Jerusalém foi construído o primeiro templo, aonde era o símbolo da presença de Deus, aonde o templo também ali está o lugar santo e santíssimo, representando o trono, né, no lugar santíssimo onde Deus habita, onde Deus se senta para julgar. Então, aqui justamente está aí as duas cenas de juízo e julgamento, e também a cena da presença de Deus entre seu povo. E considerando que os 490 também aqui, nós chegaríamos ao ano 3000. É um ano simbólico, na metade dos 6.000 anos, chegaríamos ao ano 3000 como o ano da inauguração do primeiro templo. Ele levou 7 anos para ser construído, mas levou aí cerca de 3 anos para completar a obra, em termos de ornamentação e utensílios. Toda a construção pesada foram os 7 anos, mas cortinas, todo os mobiliário, as peças de ouro, as outras coisas, por exemplo, aquilo que era de pedra foi feito, mas ser revestido depois de madeira, de ouro, de prata e tudo mais, levou ainda algum tempo, que você vai ver essa diferença aí entre o capítulo 6 de 1 Reis e o 8, que o capítulo 6 fala do início do templo, e o 8 que é a inauguração. Então tem aí um período, um intervalo entre a conclusão da construção civil pesada e o início da inauguração. Voltando um pouco, um outro assunto que já falamos aqui, só para dar mais esclarecimento, observe que o ano 2030 também pode ser visto. Quando Babel iniciou em 2030, nós vimos aqui também, da queda de Babilônia ao descobrimento da América, há um período aí de 2030 anos. Então, 2030, início de Babel, Babilônia cai, né, mas mostra que o descobrimento da América é a nova Babilônia, ou a Babilônia mística até nossos dias, que ressurge. E inclusive a queda da Babilônia foi dia 12 de outubro, o descobrimento da América 12 de outubro, e a diferença de 2030 anos. Isso aponta para o ano 2030.